Só um confronto brasileiro. Tem uns times que pegaram adversários mais fáceis, outros mais difíceis, mas tem um lado da chave que tá bem mais fraco. Vamos falar do sorteio da Libertadores, vai. A verdade é que o Atlético Paranaense tem tudo pra passar, mas não pegou um confronto muito fácil não. O Bolívar fez uma baita primeira fase, foi o melhor segundo colocado e se tivesse em outros grupos que não o do Palmeiras, poderia ter passado em primeiro. Tem a questão da altitude, do jogo ser lá em cima da montanha, mas o Atlético Paranaense em casa também é muito forte e decide na Arena da Baixada. Vamos confiar nesse time que ainda não tem técnico, mas que criou uma casca muito grande nos últimos anos. E o Internacional do Mano Menezes, hein? Pegou o pior adversário possível. River Plate vai enfrentar o Monumental de Núñez para 83 mil pessoas. Tá invicto na competição, é verdade, em constante evolução essa equipe do Mano, mas é muito complicada essa partida contra o River Plate. A verdade é que o Inter deu um azar danado. Aqui embaixo nesse confronto a gente vai ter Fla-Flu. Aí já é coisa maravilhosa, porque o Fluminense pega o Argentino Júnior, que fez uma boa campanha na primeira fase, foi o segundo do grupo do Corinthians. Tem alguns bons jogadores, inclusive o Redondo, que é filho do Redondo original, e ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena, mas assim, o Fluminense é bem mais time que o Argentino Júnior. E o Mengão, que pô, muita gente tá falando que deu uma sorte absurda, mas o Olímpia teve a segunda melhor campanha da primeira fase, só ficou atrás do Palmeiras. Pode complicar esse jogo pro Flamengo. Lembrando que o Flamengo não decide no Maracanã, decide lá no Paraguai, né? O time do Diego Aguirre, você sabia que o Diego Aguirre, que era o técnico do Olímpia, fez uma ótima campanha na primeira fase. Acho que o Flamengo vai passar até com uma certa tranquilidade, mas vamos abrir o olho, tá? E aí aqui o confronto dos Brazucas, Palmeiras e Atlético Mineiro, pelo terceiro ano seguido os dois times se enfrentam na Libertadores. Em 2021 foi na fase semifinal, com 2 empates, o Palmeiras passou pelo gol fora. Em 2022, mais 2 empates e o Palmeiras passou nos pênaltis. Ou seja, 2 classificações do Palmeiras em cima do Galo, agora vai ser nas oitavas de final, mas nenhuma vitória para nenhum dos times. São confrontos muito equilibrados em que, pô, são decididos no detalhe. Falando em detalhe, tem um bem legal pra gente citar. Ano passado, o Palmeiras foi eliminado na Libertadores pelo time do Luiz Felipe Scolari, Felipão, um dos maiores ídolos da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, quando ele era técnico do Atlético Paranaense. Eliminou o Palmeiras dentro do Allianz Parque. E mais um detalhe, o Felipão nunca parou nas oitavas de final da Libertadores. O mínimo que ele chegou foi nas quartas com o Grêmio. Cascudo, né? E se esse confronto aqui é muito difícil, depois acho que é o lado mais fácil da chave, sem sombra de dúvidas nenhuma, né? Quem passar pega o Deportivo Pereira ou Independente Del Valle. Independente Del Valle é carrasco de muitos times brasileiros, mas o Palmeiras, por exemplo, já pegou o Independente Del Valle e já meteu um sapeco. O Boca, que não é nenhum bicho papão, isso tem que ser dito, com o Nacional, aí tem Racing e Atlético Nacional. Então eu imagino que quem passar de Palmeiras e Atlético Mineiro vai bater final de Libertadores, não com tranquilidade, porque a Libertadores prega peças, mas assim, com boas chances de bater final de Libertadores. Esse lado aqui, pô, é um Deus nos acuda, né? A gente vai bater um Fla-Flu aqui, a gente tem um Atlético Paranaense que vai ter que passar por River ou Inter e depois pegar Flamengo ou Fluminense, mas o Inter pegou o pior caminho da história da Libertadores. River Plate logo de cara, depois pode pegar o atual vice-campeão, deve pegar o atual vice-campeão Atlético Paranaense e depois pode pegar o atual campeão numa semifinal contra o Flamengo ou então Fluminense, que agora não vive uma boa fase, ganhou só 2 dos últimos 10 jogos, mas é um time arrumado. A gente sabe que o Diniz tem os caras na mão e que o time do Fluminense tem uma qualidade muito grande. Então assim, o Internacional do Mano Menezes, pô, deu um azar já no sorteio de cair com o River e um azar no chaveamento absurdo. 2 times brasileiros vão ser eliminados nas oitavas, o Internacional pro River Plate e o Atlético Mineiro pro Palmeiras. E a final da Libertadores vai ser Palmeiras e River Plate. Pode voltar e me cobrar, tamo junto.